Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal. Para você que ainda não me conhece, eu sou Ian Santos, advogado, e este é o seu canal. Jovem advogado, estudante de direito e também você que não tem nada a ver com a área jurídica, mas possa vir a se interessar por algum tema trazido aqui. Eu gravei um vídeo falando a respeito das declarações de Sérgio Moro e por que Bolsonaro poderia ter cometido crime de responsabilidade. Se você ainda não assistiu esse vídeo, clique em algum lugar aqui dessa tela porque está aparecendo a recomendação para você. Se você observar, no vídeo em que eu falei sobre os possíveis crimes de responsabilidade que o presidente poderia estar cometendo ao nomear Alexandre Ramagem como chefe da PF, eu me referi especialmente ao princípio da impessoalidade, que você encontra lá no artigo 37 da Constituição Federal. Dá só uma relembrada no trecho em que eu falei sobre isso. Aí a gente vai ter que ir lá para o artigo 37 da Constituição Federal, que ao abordar a administração direta e indireta, traz alguns princípios que devem ser obedecidos. Dentre eles, o princípio da impessoalidade. Muito se ventilou que o presidente queria ter essa interferência para poder evitar problemas em inquéritos relacionados a seus filhos e até mesmo a atos do próprio governo do presidente. Então, se o presidente tem uma relação tão próxima com o chefe da Polícia Federal, que tem, como já vimos, a obrigação de apurar infrações contra a ordem política, de que maneira haverá isenção em eventual inquérito contra os filhos dele, como já acontece, ou contra atos do próprio governo? Você retira o princípio da impessoalidade, que deve ser obedecido conforme o artigo 37 da Constituição Federal. E depois daquelas declarações de Sérgio Moro, o PDT impetrou um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal. E esse mandado de segurança tem como relator o ministro Alexandre de Moraes. Ministro Alexandre de Moraes, que se parece muito com os Sméagol, não do Senhor dos Anéis, claro, com os Sméagol comediante, que liminarmente suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem. E dentre as argumentações da decisão, que tem 15 páginas, vejam só, ele utilizou o quê? O princípio da impessoalidade. Eu vou me afastar para cá porque agora vai aparecer a declaração dele. Durante a decisão, o ministro Alexandre de Moraes citou por 8 vezes o princípio da impessoalidade. Olha só, ele não me consultou não, tá? Até porque ele tem gente muito mais importante para consultar, mas você veja que não estava errado no vídeo anterior. E se você quiser ter acesso à íntegra da decisão, basta ir na descrição do vídeo, eu coloquei o link para vocês. Em uma das citações a respeito do princípio da impessoalidade, disse o ministro: importante inclusão feita pelo legislador constituinte, o princípio da impessoalidade encontra-se, por vezes, no mesmo campo de incidência dos princípios da igualdade e da legalidade, e não raramente é chamado de princípio da finalidade administrativa, que exige do administrador público a prática do ato somente visando o seu fim legal, de forma impessoal. Bom, dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes, decisão liminar, cabe um recurso. Qual é esse recurso? Cabe um agravo, de acordo com o artigo 16, parágrafo único da Lei 12.016 de 2009, a Lei do Mandado de Segurança. Antigamente, por força da súmula 622 do STF, não caberia recurso, mas essa súmula foi superada exatamente pela promulgação da Lei do Mandado de Segurança lá no ano 2009. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes foi publicada no dia 29 de abril. E depois disso vem um outro fato interessante, porque no dia 4 de maio, o ministro Marco Aurélio apresentou uma carta ao presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, pedindo, ou melhor, sugerindo a alteração do regimento interno para que decisões que venham alterar atos do poder legislativo, do poder executivo, venham ser submetidas a plenário e não apenas a uma decisão monocrática como foi a do ministro Alexandre de Moraes. E talvez você se pergunte, tá bom, mas o que vai acontecer agora? É só apresentar o presidente e ele tem o poder de mudar o regimento interno ou não? Não, não é bem assim que funciona. O pedido vai ser analisado, vai ser discutido em uma sessão administrativa e o presidente da comissão do regimento do STF, atualmente o ministro Fux, já pediu para que a OAB e a Procuradoria-Geral da República se manifestassem a respeito dessa sugestão do ministro Marco Aurélio. Agora, algumas questões pontuais chamam bastante atenção e eu gostaria de compartilhá-las com vocês.
A primeira delas é que esse pedido de alteração do regimento interno feito pelo ministro Marco Aurélio vem um dia depois das manifestações que aconteceram no domingo em Brasília, com a presença do presidente Jair Bolsonaro. Manifestações que não tiveram lá uma grande adesão, mas foram manifestações requerendo ali a volta dos militares e dentre outras coisas que a gente já viu, já está cansado de ver aí nos últimos dias. E o presidente, nesse ato, chegou a dizer que queira Deus que não aconteça mais nada nessa semana, porque eu já estou por aqui. Eu vou fazer um escândalo que vocês não podem fazer isso comigo, vocês não podem derrubar minhas decisões, que são absurdos, gente. E aí, no dia seguinte, o ministro Marco Aurélio vem e apresenta esse pedido. O que desejaria o ministro? Essa é a pergunta que eu faço. O que deseja o ministro? Ele cita na carta enviada ao ministro Dias Toffoli que os poderes devem andar em harmonia. Isso é certo, ninguém duvida disso. Aliás, o próprio artigo 2º da Constituição Federal fala a respeito disso. Só que antes da harmonia é preciso preservar também, não esquecer da independência entre os poderes. Discordar de decisões de outros poderes faz parte da democracia. Aliás, um poder existe para fiscalizar o outro. Não podemos esquecer disso também. Outro fato que chama atenção é que esse pedido para que seja alterado o regimento interno, evitando-se decisões monocráticas que possam gerar confusões entre executivo e judiciário, legislativo e executivo, vem depois de 3 decisões que contrariaram o presidente da República. Quais sejam? A decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu a nomeação de Alexandre Ramagem como chefe da Polícia Federal. A decisão do ministro Barroso em relação à não expulsão de diplomatas venezuelanos do território brasileiro. E também a decisão do ministro Celso de Mello, atual decano da Corte Superior, no sentido de antecipar o depoimento do ex-ministro Sérgio Moro no inquérito que tramita no STF. Depoimento que já ocorreu, inclusive, no último final de semana. O ministro Marco Aurélio, um ministro que é conhecido por ter seus votos vencidos em questões polêmicas levadas ao plenário do STF, deseja alterar o regimento interno para evitar problemas em decisões monocráticas tomadas por juízes que, nas palavras dele, se acham semideuses. Mas chama a atenção também o fato de que, no passado, o mesmo ministro Marco Aurélio tomou, monocraticamente, decisões que interferiram diretamente nos poderes legislativo e executivo. Vamos lembrar que lá no ano de 1996, período em que você talvez nem era nascido ou era bem pequeno, assim como eu também era à época, o mesmo ministro Marco Aurélio decidiu, monocraticamente, suspender a tramitação da reforma da Previdência no Congresso. Essa reforma da Previdência que esse governo atual e tantos outros defenderam arduamente. Na época, o ministro suspendeu a tramitação da PEC 33A/95, atendendo, vejam só, a um mandado de segurança impetrado por partidos de oposição ao presidente da época, que era o Fernando Henrique Cardoso. Para quem lembra, essa decisão também gerou muita confusão interna. Na época, o ministro Marco Aurélio defendeu seu posicionamento, dizendo que o rito pelo qual tramitava a reforma da Previdência feria preceitos constitucionais. Não foi o mesmo argumento utilizado pelo ministro Alexandre de Moraes ao suspender a nomeação de Ramagem? Não por ser amigo do presidente, mas pela finalidade que ele cumpriria dentro da Polícia Federal e que essa finalidade feriria um princípio constitucional, no caso, o da impessoalidade? E se é para falar em decisão monocrática que gerou confusão entre os poderes, por que não lembrar da decisão do ministro Marco Aurélio, lá de 2016, que destituiu o Renan Calheiros da presidência do Senado? Não estamos aqui discutindo se você gosta ou não do Renan Calheiros, ou se ele era um bom ou mau político, mas sim o fato de que o ministro Marco Aurélio, que hoje deseja alterar o regimento interno do STF, monocraticamente decidiu por retirar o presidente do Senado do poder. Repito a pergunta feita lá atrás no vídeo. O que pretende o ministro Marco Aurélio ao querer a reforma do regimento interno? Dizer amém a qualquer ato advindo do Poder Executivo? E veja bem, eu sei que muita gente aqui vai comentar,
me xingando muitas vezes. Eu estou debatendo fatos aqui apenas com base na lei, com base na Constituição. Se você quiser aceitar ou não os fatos, aceitar ou não a lei, isso é um critério seu. Agora, o que eu quero deixar claro é que caso o regimento interno seja alterado para beneficiar este governo atual, por exemplo, em razão de tudo aquilo que já foi falado anteriormente no vídeo, você não pode se esquecer que depois deste governo virão outros. Se de esquerda, se de direita, se de centro, não se sabe, mas o fato é que a norma permanecerá. E outros políticos que eventualmente não sejam do seu agrado também farão uso dela para seus próprios interesses, não tenha dúvida disso. Bom, pessoal, final de mais um vídeo, vamos ter que aguardar as cenas dos próximos capítulos e eu vou continuar gravando, já que vocês têm gostado bastante desses vídeos. O canal vem crescendo todos os dias e se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, protocole esse like, protocolo compartilhar também. Quem sabe essas informações podem esclarecer dúvidas dos seus colegas de trabalho, dos seus colegas de sala, de alguém da sua família ou até mesmo de você que me assiste. É sempre um prazer estar aqui. Eu sou Ian Santos. Até o próximo vídeo.